Senhoras e senhores, uma boa noite a cada um dos presentes. Queria desde já agradecer a presença e dar as boas-vindas a todos que nessa noite se dispuseram a participar da presente audiência pública. E para dar início, gostaria de convidar a ocupar lugar na mesa dos trabalhos o Padre Ivonil Parras, pároco da Paróquia Santo Antônio, distrito de Rubião Júnior. Também gostaria de convidar o Padre Joinville Antônio, pároco da Nossa Senhora de Fátima. Estava escondidinho aí, né, Padre? Vem aqui. Nos acompanhe, por favor. Gostaria ainda de registrar a presença dos vereadores Carreira, vereador João Elias, vereador Fontão, vereador Carlos Trigo. A audiência que iremos realizar na noite de hoje terá duração máxima de 2 horas e irá obedecer aos dispositivos constantes no regimento interno da Câmara Municipal. Nosso encontro atende solicitação dos membros da mesa diretora com o objetivo de tratar sobre a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, o cuidado da casa comum, em comemoração à Semana Nacional da Vida, que é realizada anualmente de 1 a 8 de outubro de cada ano. Cumpre-nos esclarecer que no momento do debate, os vereadores e o público presente poderão alternadamente formular questões ou emitir opiniões, respeitando o tempo máximo de 2 minutos cada pessoa. E nesse momento gostaria de passar a palavra ao Padre Ivonil, que irá fazer as considerações. Boa noite a todos. É com grande alegria, muito prazer de estarmos aqui hoje para falarmos sobre a encíclica do Papa Laudato Si. E uma das coisas que nos chama a atenção nessa encíclica é que não se trata de uma encíclica ecológica, mas sim de uma encíclica social. E o foco que nós vamos dar a encíclica do Papa é, em primeiro lugar, os eixos que atravessam toda a encíclica, o pensamento filosófico que permeia a encíclica, o teológico, também a teodiceia e uma nova antropologia que o Papa vai propor para nós. Então não é uma análise estrutural, digamos assim, da encíclica. Nós não vamos nos deter às questões ecológicas, o que nós vamos deter é o pensamento que vai perpassar toda a encíclica. Em primeiro lugar, Laudato Si é uma mistura, não é latim, mas é um dialeto próprio de italiano que era usado pelo próprio Francisco de Assis. Então a primeira questão que nos vem à mente é que por que o Papa escolhe Francisco de Assis para, por assim dizer, tratar da sua encíclica. Louvado sejas, né? Por que então o Francisco de Assis? Qual o modelo motivador que é Francisco de Assis para essa encíclica? O São Francisco de Assis é um modelo motivador exatamente pela atenção particular que tem Francisco de Assis pela criação de Deus e pelos pobres e abandonados. Por isso mesmo que o Papa vai insistir que a encíclica não é ecológica, mas sim uma encíclica social. Em segundo lugar, o Francisco de Assis é modelo motivador. Por quê? Porque o testemunho que nós encontramos de Francisco de Assis vai nos revelar que uma ecologia integral nos remete a categorias que transcendem a linguagem da ciência, seja elas exatas ou biológicas, e nos põe em contato com a essência do ser humano. Perguntamos qual é a essência do ser humano. Podemos responder que a essência do ser humano é contemplar a beleza de todas as criaturas, e a contemplação da beleza de todas as criaturas implica em comunicar-se com todas elas.
Nós, seres humanos, não só contemplamos a beleza das criaturas, mas nos comunicamos com todas elas. E essa comunicação nos modifica. Por quê? Porque a beleza das criaturas, me transforma, me dá uma nova forma. Em terceiro lugar, o modelo de São Francisco se deve à sua fidelidade à Escritura. E fiel à Escritura, Francisco de Assis vai nos propor reconhecer a natureza como um livro aberto onde Deus nos fala. E nesse livro aberto que é a natureza, no qual Deus nos fala, Deus vai transmitir algo de sua beleza e bondade. Portanto, a natureza transmite a cada um de nós a bondade e a beleza do próprio Criador. Perguntamos quais são os eixos que atravessam a encíclica. São 9 eixos. Nós encontramos a relação, um dos eixos, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Segundo eixo, nós vemos a convicção que tudo está interligado no mundo. Ou seja, nós percebemos, através da encíclica do Papa, e ele vai ressaltar bastante isso, que a visão que ele vai ter de natureza é uma visão holística, e ele vai repetir o tempo todo que tudo está interligado. Esse eixo vai perpassar toda a encíclica. Terceiro lugar, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia. Quarto, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. Quando nós falamos de progresso, o que nos vem na mente é exatamente o progresso na economia, o progresso na tecnologia, mas esquecemos de falar do progresso do ser humano. Quinto eixo, o valor próprio de cada criatura. Tudo que existe tem o seu valor, tem o seu lugar nessa holística, nessa visão holística da natureza. Sexto lugar, o sentido humano da ecologia. Quando falamos de ecologia, nós estamos falando também do ser humano. Sétimo lugar, a necessidade de debates sinceros e honestos. Oitavo, a grave responsabilidade da política internacional e local. E nono, a cultura do descarte. Esse é um termo que o Papa está usando muito ultimamente e que está presente em toda a encíclica. Cultura do descarte é a proposta de um novo estilo de vida. Mas o eixo central da encíclica, repito a palavra do Papa, uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social. Deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para se ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Por isso que eu dizia que não se trata de uma encíclica ecológica, mas sim social. Não se faz ecologia se não considerarmos também os pobres. E é esse o eixo central da encíclica, por isso que o Papa vai dizer o tempo todo de uma ecologia integral. E qual é o objetivo? O objetivo começa com um objetivo negativo. Não é o de satisfazer a curiosidade humana de como está a nossa casa, mas sim, aí o objetivo positivo, de tomar dolorosa consciência, transformar em sofrimento pessoal o que está acontecendo ao mundo e não no mundo, e com isso reconhecer a contribuição que cada um pode dar. Prestem atenção nos 2 termos que o Papa vai usar: dolorosa consciência e sofrimento pessoal. Se nós traduzirmos esses dois termos, dolorosa consciência e sofrimento pessoal, redunda na compaixão. E compaixão é um sentimento que vai atravessar todo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, para fazer ecologia, devemos ter compaixão. Qual é o pensamento filosófico que vai perpassar toda a encíclica? É exatamente a cultura do descarte. Embora o Papa fale da cultura do descarte mais no sentido sociológico,
Nós entendemos que é um pensamento filosófico e nós já vamos dizer por quê. Vai dizer o Papa o que vem a ser essa cultura do descarte. Todos os problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte. Esta afeta tanto os seres humanos excluídos, como as coisas que se convertem rapidamente em lixo. Qual é o pensamento filosófico que está aí? Perguntamos, qual é o primeiro a ser descartado da sociedade moderna? O primeiro a ser descartado da sociedade moderna é exatamente Deus. Se nós pegarmos a história da filosofia, pega os antigos, os gregos antigos, ou mesmo os romanos antigos, depois a Idade Média, Descartes também, já na filosofia moderna, pensar Deus, ou o conceito de Deus, é fundamental para pensar o ser. Com o advento do iluminismo, em que conhecimento só era verdadeiro se for baseado na razão, e tudo que não é racional é jogado às trevas, como a fé, por exemplo, isso que vai caracterizar o iluminismo. Deus, para Kant, que é o expoente do iluminismo, século XVIII, o filósofo alemão, vai dizer que não é possível a razão atingir Deus, porque nós só conhecemos por aqui tudo aquilo que passa pela nossa experiência. Portanto, tem 3 temas caros à metafísica que não passa a experiência, como, por exemplo, Deus, imortalidade da alma e liberdade. Esses temas são fundamentais para a questão moral, mas nós não atingimos pela razão. Consequentemente, só resta a razão postular a existência de Deus, a imortalidade da alma e a liberdade. No século XIX, Nietzsche, também um filósofo alemão, antes de Nietzsche, Hegel, também um filósofo alemão, vai dizer que Deus está morto, uma vez que a razão não pode atingi-lo. E Deus estando morto, não há necessidade dessa hipótese da existência de Deus para pensar o ser. Disso tudo, Deus, portanto, é descartado do pensamento da filosofia ocidental, e nós podemos falar da morte de Deus, que ocorre no século, principalmente no século XIX. O que implica a morte de Deus no pensamento filosófico? Primeira coisa, a desesperança. Sem Deus não existe futuro, não existe o amanhã. Sem a esperança, a segunda implicação, há uma mudança do conceito de felicidade. Felicidade para os antigos, também para a filosofia medieval, era todo o percurso para eu atingir a sabedoria. Então, a busca da sabedoria, tudo aquilo que eu faço para buscar a sabedoria, isso já para mim é felicidade. Felicidade, portanto, não é um telos, um fim que eu tento atingir. Sim, eu quero a sabedoria, mas pelo próprio percurso de buscá-la, que eu faço, que eu desenvolvo, isso para mim já é felicidade. Com a morte de Deus, há a mudança do conceito de felicidade. O que é felicidade para nós hoje na sociedade contemporânea? Felicidade é bem-estar. Não existe o amanhã e eu não tenho que esperar nada porque não há esperança. Se não há esperança, eu tenho que me satisfazer aqui e agora. E o que me dá prazer, o que me dá satisfação, isso que me dá bem-estar, portanto, isso é felicidade. E sempre está ligado a consumo. Em terceiro lugar, com a morte de Deus, vivemos a ilusão do espetáculo. Se nós pegarmos a valorização do ser humano, pegamos os antigos, também os medievais, nós podemos dizer que o acento se dava no ser. Com o advento do capitalismo, o acento se dá no ter. E na sociedade contemporânea, já não é mais o ter, mas sim o parecer. Por isso que hoje se copia tanto, né? A indústria da pirataria está aí, exatamente, não importa. Tem a marca, não é original, mas a marca me dá a sensação que eu tenho aquilo. Isso é só um exemplo, tá? Há os discursos que espetáculos.
Falamos da ilusão do espetáculo, portanto, e como ela aparece na encíclica. Vai dizer o Papa lá no parágrafo 34. Contemplando o mundo, damos-nos conta de que o nível de intervenção humana, muitas vezes a serviço da finança e do consumismo, faz com que esta terra onde vivemos se torne realmente menos rica e bela, cada vez mais limitada e cinzenta, enquanto ao mesmo tempo o desenvolvimento da tecnologia e das ofertas de consumo continua a avançar sem limites. Assim, parece que nos iludimos de poder substituir uma beleza insuperável e irrecuperável por outra que é criada por nós. Portanto, vivemos no espetáculo. Lembra que lá um dos pontos que São Francisco é o motivador dessa encíclica, porque contemplando a beleza do universo, o conjunto de todas as obras criadas por Deus, eu percebo a bondade e a beleza de Deus. Eu capto, eu faço a leitura da bondade e da beleza de Deus. Substituindo a beleza por outras inventadas por nós, como podemos captar a beleza do Criador ou a bondade do Criador? Outro ponto, parágrafo 56 da encíclica, que nos vai dar bem essa dimensão da sociedade do espetáculo. Vai dizer o Papa: os poderes econômicos atuais justificam o sistema mundial atual. Neste, predomina a especulação e a busca de receitas financeiras que ignoram os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. Isso mostra-nos como estão intimamente ligadas a degradação ambiental e a degradação humana e ética. Por isso que nós não podemos fazer uma ecologia desvinculada do humano, porque quem faz ecologia é o humano. Se o humano não tem ética, evidentemente não há como ele se relacionar eticamente com a sua própria casa. Existe um paradoxo na nossa sociedade. Que consiste esse paradoxo? Nós nunca ouvimos exaltar tanto o ser humano como se exalta hoje em dia. E com razão. As descobertas tecnológicas, o homem que já foi para a Lua, enfim, que já agora descobriu água em Marte, né? O Alckmin está feliz nisso. Pois é. Ressalta as capacidades humanas, isso é merecedor, o homem é merecedor disso, sim, porque ele desenvolveu uma tecnologia, um domínio do conhecimento, você pega na medicina, em todas as áreas, um conhecimento muito grande. Porém, os fins humanos são tão medíocres, nunca foram tão medíocres como hoje. Haja vista a felicidade, o conceito de felicidade que nós temos hoje, bem-estar. Percebe o paradoxo? Exalta-se o ser humano, a capacidade, mas os fins a que visa o ser humano são medíocres. Não é um fim que esteja à altura das suas capacidades. Qual é a teodiceia que apresenta-se na encíclica do Papa? Teodiceia, vocês sabem, teologia é o estudo de Deus a partir de Deus. É o logos de Deus, a razão que nos leva a conhecer Deus. Teodiceia é o estudo de Deus a partir da criação de Deus, a partir das coisas da natureza. E, portanto, é o conjunto do universo, o conjunto das coisas criadas. E o conjunto do universo, com suas infindáveis relações, manifesta a riqueza inesgotável de Deus. Deus Criador quis, segundo a visão de Tomás de Aquino, que o que falta a cada coisa para representar a bondade divina seja suprido pelas outras. Leibniz, também um filósofo alemão do final do século XVII, século XVIII, vai dizer que a natureza não dá saltos. Há uma contiguidade entre os seres, formando assim a harmonia ou a beleza do universo. Veja, na visão de Tomás de Aquino, cada ser não pode em si mesmo representar ou manifestar a beleza ou a grandeza de Deus. Mas o conjunto de todos os seres que existem na natureza
Esse conjunto, sim, manifesta a bondade e a beleza de Deus. Por isso, faltando um ser, haverá um vazio no universo e haverá uma falta para que o conjunto desse universo manifeste a beleza de Deus. E quando Leibniz diz que a natureza não dá salto, tem uma corrente filosófica que vem lá dos antigos gregos, que vai perdurar toda a Idade Média, apesar da mudança que vai haver em Descartes, e Leibniz é posterior a Descartes. Leibniz mantém ainda com essa tradição, que vai dizer o seguinte: existe 3 tipos de alma: alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional. Alma vegetativa, alimentar-se e reproduzir, e isso é próprio das plantas. Alma sensitiva, próprio dos animais. Os animais, além de se alimentar e se reproduzir, sentem. E a alma racional é próprio do ser humano. E essa alma racional engloba as demais almas. Isso significa que o que nós temos no universo é um conjunto de seres, cada um com sua a especificidade de sua alma. O animal encontra-se um grau de ser a mais do que a planta, e o homem um grau a mais de ser dos animais. Por isso que a natureza não dá saltos, há uma contiguidade em todas elas. E é por isso mesmo que houve na Idade Média um Francisco de Assis que podia chamar o irmão lobo, os passarinhos de irmão, porque todos eram ser com diferentes graus. Com Descartes, que é considerado o pai da filosofia moderna, vai se romper com esse pensamento antigo medieval, quando Descartes vai dizer que só existe uma alma, a alma racional, e que todos os outros seres são res extensa, ou seja, coisa extensa, ou corpos. E é por isso que o homem, a partir do pensamento de Descartes, vai explorar a natureza sem peso na consciência, porque ele não está mais tratando com seres, está tratando com coisa extensa, com corpos. O catecismo da Igreja Católica vai sustentar que a interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal, os espetáculos das suas incontáveis diversidades e desigualdades, significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência uma das outras para se completarem mutuamente no serviço uma das outras. A visão holística do universo, do conjunto todo do universo. E por isso que nós falamos, o Papa vai falar de uma ecologia integral. Em primeiro lugar, parágrafo 91, vai dizer o Papa, se tudo na natureza está interligado, isso exige do ser humano uma preocupação pelo meio ambiente, intimamente unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas sociais. E daí nós, em cima dessa afirmação, dessa visão ecológica integral, nós podemos fazer os seguintes questionamentos. Se no coração humano não houver ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos, como pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza? Se eu não tenho compaixão pelo ser humano, como eu vou ter compaixão por outros seres? Terceiro momento, como não nos espantar diante de uma sociedade que estabelece leis de proteção ao meio ambiente, louváveis sem dúvida, e ao mesmo tempo legaliza o aborto? Aborto, cultura do descarte, não quero, descarto. Quarta, como não nos causar espanto uma sociedade que tem um discurso verde, mas é indiferente aos idosos, aos pobres, uma sociedade que, em nome da economia e do progresso, permite a alguns explorar a natureza e a descartar os fragilizados, levando-nos a admitir que alguns sintam mais humanos que outros, como se tivessem nascido com maiores direitos? Há uma particular relação quando nos referimos ao meio ambiente,
a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isso significa, vai dizer o Papa, que não há duas crises separadas, uma ambiental e a outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Por isso, a abordagem dessa crise deve ser uma abordagem integral. Sem esta, pode haver discursos verde fantásticos, mas não enfrentamento da crise. Oferece-nos espetáculo para nos divertir, a sociedade do espetáculo. Qual é a espiritualidade ou a teologia que vai aparecer na encíclica do Papa, que nós chamamos de espiritualidade ecológica? O Papa vai dizer no parágrafo 240, vai falar da Trindade, das pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós definimos que Deus é amor, necessariamente, se Deus é amor, necessariamente ele é a relação. Por isso que o Deus cristão só pode ser um Deus trino. E quando nós falamos das pessoas divinas, a Trindade, nós falamos de relações subsistentes. O mundo criado, segundo o modelo divino, é uma trama de relações. As criaturas tendem todas elas para Deus. E é próprio de cada ser vivo tender, por sua vez, para outra realidade, de modo que no seio do universo podemos encontrar uma série inumerável de relações constantes que secretamente se entrelaçam. Tudo está interligado. Essa afirmação nós vamos encontrar em toda a encíclica. Tudo está interligado. E isso convida-nos a maturar uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. Assim como a Trindade é relação, nós também, seres humanos, somos relações. E somos relações não somente entre nós, seres humanos, somos relações também com todos os seres da natureza. Nós moramos todos numa mesma casa. Vemos também na encíclica, vamos encontrar uma nova antropologia. Nas palavras do Papa, quando não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de um idoso, de uma pessoa com deficiência, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. Tudo está interligado. Sem um homem novo, vai afirmar o Papa, não haverá uma nova relação com a natureza. Não há ecologia sem uma adequada antropologia. Ou seja, nós devemos mudar a visão do homem, entender quem é esse homem no contemporâneo para podermos propor uma ecologia, mas uma ecologia não de discursos para satisfazer a nossa curiosidade de um espetáculo, mas discursos que transformam a realidade. A crise ecológica nada mais é do que uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual. Tudo está interligado. E essa crise ética, cultural e espiritual é presente, é nossa, é da modernidade. Com efeito, ilusório será acreditar sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar as relações humanas fundamentais. O pensamento cristão, vai dizer o Papa, atribui ao ser humano um valor peculiar acima das demais criaturas, suscita a valorização de cada pessoa humana e assim estimula o reconhecimento do outro. Qual é a antropologia que o Papa vai nos propor? Essa antropologia está ligada a uma ética da alteridade, uma ética que nos leva ao encontro do outro, que nos leva a reconhecer o outro. É a partir do outro que eu vou desenvolver uma ética. O rosto do outro me interpela e por isso que me leva a me responsabilizar por ele, sem exigir que ele faça a mesma coisa por mim. E esse rosto do outro que me interpela coloca-me sempre diante de um tu.
Então nós estamos numa antropologia, segundo a visão do Papa, que é a antropologia do filósofo contemporâneo Levinas, que é a relação eu-tu. E esta relação remete-me a uma relação infinita, a relação do eu e do tu divino. Tudo está interligado. A abertura a um tu capaz de conhecer, amar e dialogar continua a ser a grande nobreza humana. Para uma relação adequada com o mundo criado, com toda a natureza, é necessário não esquecer a dimensão social, nem tampouco a dimensão transcendente. E qual é essa dimensão transcendente? A abertura do eu humano ao tu divino. Lembra, no início nós dizíamos que a contemplação da natureza, o livro aberto como lia São Francisco de Assis, permite a gente encontrar e contemplar a beleza e a bondade de Deus. Pois bem, se eu de fato estiver unido a essa natureza, se meu objetivo é a defesa da natureza e essa ecologia integral, sem esquecer do pobre que nela habita, do homem que nela habita, necessariamente esse meu objetivo vai transcender esse próprio mundo e vai me remeter a algo que transcende o próprio mundo, me coloca em relação com um tu divino, não necessariamente o Deus cristão, mas algo que transcende a própria natureza. Não se deve propor uma relação com o ambiente prescindindo da relação com as outras pessoas e com Deus. Seria um individualismo romântico, disfarçado de beleza ecológica e um confinamento asfixiante na imanência. Nós não sairíamos daqui. Para terminar, nós voltamos lá no início em São Francisco de Assis, quando nós falamos da sanação da ruptura. E quem vai sanar a ruptura é exatamente São Francisco de Assis com sua atitude. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, com sua linguagem simbólica, nós vamos ver, na narrativa sobre a criação, o livro do Gênesis vai sugerir que a existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais e que são intimamente ligadas. A relação com Deus, com o próximo e com a terra. E essas 3 relações vitais romperam-se não só exteriormente, na atitude do homem em relação aos seus semelhantes e à natureza, mas também romperam-se dentro de nós. E essa ruptura é que o livro do Gênesis vai chamar de pecado. São Francisco de Assis viveu em perfeita harmonia com todas as criaturas. E esta harmonia pode ser interpretada como uma sanação da ruptura, das 3 relações vitais. São Boaventura, que é um franciscano também, dizia que através da reconciliação universal com todas as criaturas, Francisco de Assis voltara de alguma forma ao estado de inocência original, tal qual o homem ao sair das mãos de Deus. Sem as 3 relações, Deus, próximo e natureza, não fazemos ecologia. Temos belos discursos, mas continuamos a descartar os mais fragilizados. E os mais fragilizados na atualidade são os irmãos pobres e a Mãe Terra. Muito obrigado. Parabéns, Padre Ivonil, pelas suas considerações, belíssima introdução em cada bloco ali relatado, sem dúvida alguma, de extrema importância, e deixa uma mensagem. Queria até, antes de abrir a palavra aos presentes, nós estamos vivendo aqui no Poder Legislativo audiências públicas relacionadas ao plano diretor do município, ao norteador de várias situações e vários horizontes, inclusive também, Padre Joinville, relativos ao meio ambiente também. E o Padre Ivonil comentando cada texto aqui estava passando
um flash na minha cabeça dessas audiências. Eu acho que muitos, não podemos jamais generalizar, mas muitos que estão participando dessas audiências, vereadores, acompanharam alguma dessas audiências e focado na parte ambiental. Eu vejo que eles estão muito preocupados realmente com o meio ambiente e estão deixando de lado de se preocupar com o próximo. A gente pode observar isso aqui nessas audiências. Inclusive, eu queria fazer esse relato porque realmente eu acho que tivemos aí relatos na última audiência de pessoas que estiveram presentes dizendo da construção de habitações populares em algumas regiões da cidade, aqueles mais necessitados, porque não poderia, porque ali era próximo a algumas propriedades, vamos dizer assim, resumidamente, parecendo que os pobres não poderiam chegar perto desses condomínios, desses loteamentos. Então, diverge com aqueles que você acha que o foco é a preocupação com o meio ambiente, mas a princípio ele não está preocupado com o irmão próximo a ele. Eu acho que aí ele se perde na maneira de defender e de discutir em relação com o meio ambiente. Só queria fazer essa consideração. A palavra está aberta. Quem quiser fazer as suas considerações, vereador Dinei Carreira. Quero parabenizar o padre Ivonil. Obrigado. Da mesma forma, ladeado do padre Joinville. Realmente, eu pude entender a preocupação do nosso querido Papa Francisco, e nós fazemos parte do meio ambiente que vivemos. E o desequilíbrio do próprio meio ambiente é a destruição da própria vida humana. Porque nós estamos interligados em todos os aspectos. Pela brilhante explicação do padre Ivonil, qualquer atitude do homem no degradar parte do meio ambiente está realmente diminuindo, encurtando a vida do planeta e do ser humano. Não adianta Deus nos propiciar a vida se nós não mantivermos essa vida que Ele nos dá graciosamente. Como falou nosso presidente, nós temos acompanhado aqui a preocupação fanática para preservação, deixando o ser humano de lado. Eu fico entristecido, essa parte ecológica que foi tão bem ilustrada pelo padre Ivonil, inclui ela a nossa grande mídia, está preocupado no consumismo, no imediatismo, esquecendo do amanhã. Nós não teremos sobrevivência sem lembrarmos do passado, do presente e fazermos um projeto futuro. Quero parabenizar, viu, padre Ivonil? Muito obrigado. Parabéns, que Deus continue conservando a sabedoria do senhor. Muito obrigado. E é interessante aquilo que você falou e também o senhor falou. Percebe-se que é bem a cultura do descarte. Então, o pobre não pode se aproximar das ilhas ecológicas que ainda estão no nosso município. Então, descarta para preservar. E não podemos esquecer de uma coisa. Deus tudo perdoa. Nós, homens, às vezes perdoamos, mas a natureza nunca perdoa. E a natureza nunca perdoa porque ela é regida por leis. Portanto, se nós violarmos alguma das suas leis, não tem como ela perdoar. A palavra está aberta. Quem quiser fazer. Vereador João Elias, público, por favor. Tem o microfone aqui na frente, só dizer o nome que a gente está gravando. Padre Ivonil, parabéns pela explanação. E eu fico imaginando a atenção e o zelo no estudo da encíclica, porque ela é de embora palavras são simples, na essência, mas no conjunto ela é complexa. Sim. Complexa. Quando se faz uma análise filosófica, né, parece que essa complexidade aumenta mais ainda, está muito distante do entendimento. E aí o senhor vem aqui e consegue, de maneira mais simples, trazer para a gente o entendimento. Mas eu quero, então, parabéns, porque exigiu tempo e dedicação, com certeza. Com certeza. Não foi uma leitura rápida. Sim. Mas o que chamou a atenção realmente é a preocupação do Papa, e que vem muito de encontro com o projeto de Deus, não é?
que é trazer o homem para o centro de verdade, né? Onde ele nunca deveria ter saído. Sim. E até buscando um pouquinho, já que estamos na casa de leis, e se falou aqui do plano diretor, mas na condição de vereador, eu tenho aqui uma preocupação enorme. Nós vivemos há poucos dias uma questão aqui complexa, né? Com relação ao Plano Municipal de Educação, e a gente... Na verdade, o que o Papa está propondo? O homem deve ser transformado, ou seja, fazer um caminho de redescoberta e voltar à origem, lugar que nunca deveria ter saído. Porque a gente faz uma lei, e muitas vezes, Padre Joinville e Padre Ivonil, há a grande preocupação também de que uma lei vai coibir, as pessoas não farão nada errado, mas não é verdade, não é verdade. O que nós temos que observar e trabalhar assim, de forma árdua, é para mudar o homem, que é a proposta de Jesus, é a transformação do homem. Porque o homem transformado, e aí é que eu vejo muito o valor da encíclica, o homem transformado, essa integralização, ela vai acontecer de fato, a humanização vai acontecer de fato. Né? Falou aqui do meio ambiente, mas, por exemplo, a gente vê a questão dos animais. Jamais agredi-los. Mas a gente vê, por exemplo, um animal, sem demérito de quem faz isso, mas sendo muito mais bem tratado do que uma criança, por exemplo, ou do aborto. Né? É coisa complicada. E aí eu coloco uma pergunta para o senhor. Dentro de tudo que o senhor percebeu, né, qual é o grande desafio para que o homem deixe de ser destruidor e passe a ser construtor junto com Deus, ou colaborador de Deus? Colaborador de Deus. Ok. Quando você fala que os animais são bem mais tratados do que pessoas humanas, isso é uma verdade. Se você experimenta todo dia, você pega as leis, por exemplo, se você mata, maltrata um animal, você é preso sem fiança. Se você mata alguém atropelado porque você ingeriu álcool e tal, e corre o risco, portanto, isso com fiança dá um jeito. E isso tudo é uma preocupação ambiental, sem dúvida. Mas é uma coisa desfocada, sabe? A preocupação é tanta que esquece da verdadeira preocupação do meio ambiente, que não é só isso. Não é, claro que jamais deve maltratar os animais, sou completamente contra. Mas uma coisa não pode, inibir a outra. E quando você fala que nós devemos fazer para que o homem seja colaborador, se nós pegarmos o livro do Gênesis, lá na origem, quando Deus criou todas as coisas e colocou o homem como dominador de todas elas. Vem da palavra latina domino, que significa ser senhor. O único senhor que existe é Deus. Nós homens, que somos, segundo a visão do Gênesis, o senhor da natureza, para dominar toda a natureza ao senhorio único que é de Deus. Daí a colaboração. E nós só vamos entender isso, nós seres humanos, só vamos entender isso, quando entendermos de fato quem nós somos. E segundo a antropologia proposta pelo Papa na encíclica, que é a de Levinas, eu só entendo quem eu sou através da relação com o outro. Não é de um questionamento que vai perdurar durante todo o pensamento do século XX, por exemplo, do existencialismo, qual é o estatuto metafísico do sujeito, que nunca vai sair de si mesmo. Mas a partir do momento que eu me preocupo, uma questão ética com o outro, é que eu vou conseguir entender eu mesmo. E quando eu entendo quem sou eu, quando eu me vejo como parte integrante dessa natureza, que eu necessito, que é minha casa, a casa onde que eu moro, mas que também você mora, que também ele mora, que é uma casa comum, como diz o Papa, e não só de nós seres humanos, mas de todas as criaturas de Deus, e eu fazendo parte dessa natureza com essa visão integral, essa visão holística, é que eu vou mudar o meu conceito de homem e de natureza também. E daí a questão de repensar o homem. Quem é o homem? Exaltaram-se tanto o homem, com razão, sem dúvida alguma,
E colocaram ele tão à parte das demais criaturas que ele já não se sente mais como fazendo parte da própria natureza. E, consequentemente, não entende quem é si mesmo. Daí a humildade, né, que vem de humus, que é terra. Falta umidade, sobra a soberba. Exatamente, Padre Ivanil. A palavra o outro soa muito forte para mim agora, porque minha existência partiu do outro. Sim. Eu não estaria aqui. Então, às vezes, nós esquecemos do outro, que vai produzir o outro. Sim. Então, ficou muito forte a intenção do Papa do amor. A preservação da vida está no outro. Sim, exatamente. Sim. A questão da compaixão, né? Eu só posso sentir compaixão, eu só padeço com o outro se eu for movido pelo amor. E é interessante como você toca no amor, porque o amor une, né? E o ódio, o preconceito, várias outras coisas desune. E quando Deus criou, Deus criou para unir e não para separar. E o que nós vemos é uma separação, isso em nome do interesse, em nome da exploração, e tudo isso causa desunião. Por favor, Rossi, fica à vontade, queria registrar, agradecer a presença da irmã Gema, querida Panazola, sempre bem-vinda a esta casa. Muito boa noite. Boa noite. Meu nome é José Roberto Rossi, parabéns pela explanação. Eu estou aqui eu sou educador ambiental da Sabesp, e estou aqui como representante da Pastoral da Ecologia e Meio Ambiente da Arquidiocese de Santana. A mais nova pastoral, né? Foi dada a largada sábado, né? E eu queria dizer que depois de ter visto já ter lido alguma coisa sobre a encíclica e ter visto a primeira vez a explanação do Padre Ivanil, eu queria dizer com muito orgulho, que estou muito feliz por ter sido aí uma das pessoas que idealizou essa pastoral em Botucatu, né? Sem falsa modéstia, né? Junto com meus amigos aí, o Márcio, o Paulo, né? Algumas pessoas aqui presentes, o Júlio Trongarelli. Eu queria dizer que estou muito mais orgulhoso de ser católico. Tá? Só isso. Muito obrigado. E é interessante que a questão ambiental, a agressão à natureza, virou pecado grave com o Papa João Paulo II. O padre Joinville me corrige se eu cometer algum engano. Haviam 3 grandes pecados graves. Tudo que eu faço contra o meu irmão, tudo a questão contra Deus, por exemplo, a falta de fé, e tudo que eu faço contra mim mesmo, eram pecados graves. E o Papa introduziu mais um, que é o pecado contra a natureza, porque é um pecado contra Deus e contra o meu próximo. Eu destruindo a natureza, não deixo os meus filhos, meus netos, enfim, desfrutar daquilo que eu hoje estou desfrutando. A palavra está aberta, gente. Quem quiser, vereador João Elias. Presidente, observando a fala do Padre Ivanil e também buscando na memória, né, a encíclica, vereador Fontão, Carreira, Carlos Trigo e Curumim. Olha, se nós tivéssemos um entendimento verdadeiro da palavra de Deus, trazendo o conceito dessa encíclica, na verdade é a proposta primeira de Deus, não é isso? É a primeira de Deus. Nós, com certeza, não só nós aqui no parlamento, mas todos os parlamentos iriam rever a postura, porque é muito, eu diria a palavra quase que degradante,
quando a gente se depara com questionamentos, eu vou trazer aqui uma abordagem mais ampla, quando a gente se depara com questionamentos onde a essência está, por exemplo, a questão isolada do homem. Vem outros e outros interesses. Eu não vou aqui discorrer, até porque o momento não é oportuno. Mas são outros. E eu disse bem claro, outros e outros interesses. E muitas vezes o vereador vota justificando e fazendo discursos bonitos, mas a pessoa deixa de ser contemplada. E é uma judiação isso. Porque não é um problema isso isolado de Botucatu. Isso a gente é descarado em todos os ambientes. Mundial. Quer dizer, de verdade, o homem perdeu quase que por completo a essência de filho de Deus. Esse que tem que ser um colaborador. Eu sempre gosto de dizer, o senhor citou aí Gênesis, né? Eu gosto de citar bastante também nas minhas palestras, esse domínio, né? Que não é um domínio arbitrário, mas é um domínio obediente, zeloso e amoroso, no sentido de ser colaborador realmente. E aí, a gente até coloca, sabiamente Deus deixou um espaço para a gente fazer, para a gente colaborar, para a gente continuar. E nós não percebemos isso. E a maioria esmagadora, se sente senhor absoluto, é isso? E aí a gente vê o quanto esse exercício, e aqui eu não me recordo o nome do criador, do idealizador, do mentor do Rossi, da Pastoral Ecológica, parabéns, mas eu não tenho dúvida nenhuma, que aí tem uma centelha de Deus nessa, claro que tem que ter, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, né? E se todos nós atentássemos para isso, e a gente vê a preocupação da igreja, é uma preocupação permanente, Padre Joinville, mesmo sabendo que muitas vezes é quase que inócua, ou seja, as pessoas não estão preocupadas. Estou avançando no horário, presidente, mas eu acho que é pertinente. As pessoas às vezes começam a desistir. O senhor falou da fé, que interessante. Não ter fé é um pecado. Quer dizer, não ter fé, como é que eu posso caminhar e dizer, já não tem mais jeito, eu já perdi a esperança, não dá para mudar mais. Nós estamos realmente necessitando de documentos, de matérias como essa, para a gente voltar realmente ao primeiro amor, não é isso? Sim. E viver o que Deus quer. E é interessante a questão da fé, se fala de fé na contemporânea, você percebe o conceito de felicidade, o bem-estar aqui e agora. A fé sempre é interligada, inseparável da esperança. Eu tenho fé, eu tenho esperança. Ora, se não há o amanhã, não tenho esperança, necessariamente eu não tenho fé. Bom, e aí, desculpa. Eu tocou numa parte importantíssima sobre o parlamento, na qual nós incluímos. Com o advento da tecnologia, o homem deixou de lado o coração de carne e adotou um coração tecnológico de pedra, de ferro. E se realmente todos os parlamentares, todos os gestores, por dádiva de Deus, que multiplicaram seus talentos, um amor do Deus, tivesse um coração fraterno, não trocaria o amor maior por um animal do que por uma criança. Não trocaria os recursos oriundos do próprio homem, do próprio outro, em detrimento do outro. Então, eu quero foi muito oportuno essa colocação sua. O parlamento tem que rever o homem de carne, não o homem biônico. Concluindo, quero também saudar o Padre Ivonil, né? Companheiro de ministério, sacerdócio. Trabalhamos juntos lá na Nossa Senhora de Fátima, moramos juntos aí no seminário, ajuda também no seminário. Saúdo aqui os vereadores, os irmãos que aqui vieram. Esse tema tão importante da encíclica do Papa, e o João Elias lembrava a questão da palavra de Deus. Uma passagem de São Paulo, que São Paulo escreveu: irmãos, transformai vossa maneira de ser, de agir, de pensar, já dizia São Paulo para os cristãos, né? Transformai-vos, vossa maneira de ser, de agir, de pensar. Então, isso que o Papa está pedindo é aquilo que está na palavra de Deus, especialmente nessa carta de São Paulo, essa conversão ecológica que ele fala, rever valores, é uma questão interior, ele fala
foi mencionado aí, tudo que a gente está vendo externamente é reflexo do interior do homem. Então, essa conversão interior. Aí que entra a questão de, será que as nossas universidades, senhor, doutor em filosofia, nossas universidades, as nossas escolas, estão ajudando, já nós mais velhos, a conversão. E a geração futura que está vindo, sabe que vai ser pior do que a nossa? Trabalhar esses valores nas crianças de hoje, nos jovens de hoje, será que eles estão sendo formados para isso? Ou vai ser uma geração pior do que essa que está aí? Né? Acho que a questão da educação é fundamental nos dias de hoje. Se isso está sendo, ou trabalha a questão ecológica superficialmente, vamos levar as crianças para plantar uma árvore aqui, mas e valores nessa criança? Será que está sendo trabalhado isso? Amanhã essa pessoa vai estar à frente, serão os vereadores amanhã, o presidente da manhã, líderes até religiosos da manhã. Religiosos não está, claro, está dentro de uma religião onde foi trabalhado valores. Mas um país como o nosso, país mais cristão do mundo, né? Católico mais cristão do mundo, mas no ensino religioso mesmo, não prevalece em muitas escolas também. Até falando que não, isso é proselitismo, isso que tem, não tem tanto espaço. Então, filosofia mesmo, será que trabalha isso, releva uma reflexão do mundo que a gente vive? Então, o ensino da filosofia veio voltando, e olha lá como é passado. Ensino religioso que não se tem. Então, será que as gerações futuras, muitos jovens nem sabem que essa encíclica do Papa existe, que foi lançada? Então, acho que é necessário investir nisso daí, de como penetrar nesses ambientes formativos e preparar a geração que está vindo aí, para que não fique repetindo os erros. E isso que você falou de mudança, o Papa se dirigindo a esses líderes aí lá nesses encontros internacionais para discutir esses problemas climáticos e de ecologia no mundo, né? O Papa falou claramente seu recado para eles: se vocês não mudarem vossa maneira de governar aí concretamente, no sentido até no bolso, as consequências, né, de abrir mão para salvar a situação, não vai mudar nada. Vocês tirarem foto tudo junto, fazer um discurso bonito, até 2100 vou mudar alguma coisinha. Vai piorando, não. Ele falou, mandou um recado para os líderes mundiais: vocês concretamente mudam essa visão capitalista que vocês têm, que o dinheiro é que prevalece, você não quer perder nada, então não vai reduzir nada da poluição, lentamente, para que meu bolso não sinta. Se vocês não sentirem concretamente, mudarem, a coisa vai só piorar. Né? Então, isso para quem já está fazendo a coisa errada, ele falando, tem que frear brutalmente, rever essa maneira de... esse espírito que está movendo tudo isso daí. E reforça essa questão dos que estão vindo. Né? Se nós vamos conseguir trabalhar esses valores neles, porque senão acho que a situação vai ficar sempre patinando, problemas eternos. Isso aí não é de hoje, que está 20 anos atrás, no Rio de Janeiro, Rio 2000, né? Sobre questão... 92, Rio 92. E quantas conferências, né, internacionais, e o problema foi piorando. Então, acho que tem necessidade, sobretudo, de se trabalhar essa questão com os nossos jovens de hoje, as crianças e jovens de hoje, para ver se amanhã teremos líderes com outra mentalidade e, sem querer ser pessimista, não sei se do jeito que está, se o povo está disposto a mudar. Nós mesmos estamos dispostos, nossa maneira a mudar, nosso conceito de felicidade. Todos nós estamos sujeitos a essa mentalidade do mundo. Vivemos no mundo, né? Então, eu estou disposto a abrir mão desse conceito de felicidade que já está em mim também, do consumismo, por exemplo. Eu estaria disposto aí a abrir mão de ter uma mansão de milhões lá, se eu tivesse dinheiro para isso, para dar casa para quem não tem. Então, vamos ver essa mudança radical, nem na nossa vida, vem em pequenos gestos. Quanto mais o Papa fala, é necessário de todo mundo agir junto para que haja essa mudança. Né? Sim. Não sei se no plano da educação, o senhor vê algum progresso, algum futuro melhor, ou sente que a coisa está pior do que o 5? É complicado. Para vocês terem uma ideia, São Francisco de Assis, há mais de 800 anos atrás, quando os freis faziam a horta no fundo lá do convento, uma percentagem do terreno era deixada para não se plantar nada e não se mexia, para que todas as ervas daninhas, que nós chamamos, se desenvolvessem lá. Porque ele dizia o seguinte: tudo que existe tem o seu valor e tem a sua função. Veja a consciência dele há mais de 800 anos atrás. O senhor tem toda a razão, não é uma questão pessimista, não, acho que é uma análise da realidade quando vê a questão da educação. Por exemplo, se fala de reflorestamento, mas como que se dá o reflorestamento?
madeira para se vender. O capitalismo está aí. Se não tiver essa visão de São Francisco, se existe, porque tem a sua função e tem o seu valor. É imprescindível que exista no planeta. Por isso que Deus fez. Mesmo que não tenha essa visão do Deus Criador. Se existe, é porque tem seu valor. Não simplesmente reflorestar só para dizer que temos árvores. Por exemplo, aqui nós temos cheio de eucalipto. E daí? Está a serviço de quem? Quando se fala, por exemplo, da educação da criança, se nós não tivermos a visão holística da coisa, eu vou lá plantar uma árvore com a criança. Mas se a formação, se a educação que eu dou para a criança não é simplesmente de plantar uma árvore, mas a função daquela árvore no todo, se não tem essa visão holística, eu não estou formando ecologicamente a criança. É simplesmente vamos cuidar do cachorrinho de estimação, ou vamos plantar uma árvore, vamos reflorestar, mas e daí? O meio ambiente cada vez mais se degradando. Sem essa mudança de uma ética, não podemos fazer ecologia. E isso é a formação humana, formação de valores. E o homem perceber que ele é parte de um todo, e que ele está nessa holística, nessa visão ampla do universo. Por favor, diga seu nome, só para a gente gravar. Meu nome é Laércio, pastoral familiar. Então, eu acho assim, complementando o que foi dito, eu acho que a questão da consciência e o conhecimento, porque é uma sociedade onde se vai colocando o conhecimento sobre os valores morais e familiares e ecológico, enfim, todos os valores. Se você forma consciência nas pessoas, e principalmente na criança, isso não vai mudar, mas vai melhorar. Essa encíclica do Papa, eu acho que veio para mostrar realmente o que precisa ser feito, a começar pelas crianças. Não é só ter uma visão de futuro, mas, como foi dito aqui, os vereadores de amanhã são as crianças de hoje. E como é que está isso na educação, na escola, na educação dos pais? Como está sendo colocado isso? Eu acho que eu fiquei sabendo que teve há uns dias atrás, no plano diretor, um debate sobre o meio ambiente. Diz que foi meio caloroso o clima. Mas é bom essas discussões, porque há um choque de ideias, de valores. E isso eu posso não aceitar agora, mas eu posso repensar depois, que eu vou repensar na questão do aborto, por exemplo. Se a gente pegar a história do aborto e ver, principalmente nos Estados Unidos, aquele médico Bernard Nathanson, que era um abortista, e a partir de um ato que ele mesmo fez, que foi através do evento do descobrimento do ultrassom, onde ele filmou um aborto por sucção, e aí que ele inverteu a consciência dele na questão de aborto. Quem pegar a história sabe, ele de um abortista, ele passou a um pró-vida. Então, veja bem, a partir de uma coisa que ele mesmo praticamente inventou, não foi ele que inventou o ultrassom, mas ele quis fazer uma filmagem de como seria um aborto, e ele virou o contrário, quer dizer, a questão de consciência, de conhecimento sobre o assunto. Sobre a família, a história da ideologia de gênero, que está aí na moda, se você conscientiza as pessoas frente a isso, de repente ela pode ser a favor de uma coisa e ela virar contra aquilo. Por quê? Porque ela aprendeu, ela teve conhecimento daquilo. Eu lembro de uma história que aconteceu no meu trabalho, é questão de abaixo-assinado. Que abaixo-assinado, quando é prejudicar alguém, eu sou meio contra. E veio no meu trabalho uma pessoa com um abaixo-assinado, com várias assinaturas, para tirar uma chefia de lá. Eu disse a ela, não, eu não vou assinar. Mas por quê? Eu falei, não cabe a mim decidir quem fica de chefia, quem sai. Tem uma chefe superior a nós, tem uma diretoria. E ela falou assim, puxa vida, mas agora eu tenho consciência que eu estou errado.
Mas o que eu faço para tirar a assinatura? Eu falo, não sei, mas você precisa ver, porque não é agindo. Você vai entrando de gaiato numa coisa, toma conhecimento daquilo. Então, acho que é uma questão que essa encíclica veio para conscientizar as pessoas frente às coisas, frente à natureza, frente ao homem, frente àquilo que Deus colocou no mundo para nós. Porque até um tempo atrás falava muito de ecologia, de natureza, mas as pessoas não tinham aquela real consciência das coisas. Por exemplo, uma notícia sobre a morte daquele leão na África lá, que foi, o cara saiu para ir divertir, matar leão. Para que isso? Não precisa disso. Então, a questão de conscientizar as pessoas, dar conhecimento sobre aquele assunto, e a pessoa ser conscientizada do que ela está fazendo aqui na Terra, por que ela está aqui. Como o padre Ivonil colocou muito bem, nós hoje vivemos como se amanhã não precisasse existir para nós. Não, eu não preciso de amanhã. A sociedade está nesse clima. Eu preciso de dinheiro só para viver o momento. Mas amanhã eu não vou preocupar com ele. Por quê? Porque eu venho vindo nessa consciência de que eu tenho que viver hoje. A partir do consumismo que surgiu, não sei nem que década foi, mas vamos por 60, 70, 80, que o homem passou a preocupar com hoje ou amanhã, não importa. Veja bem, essa crise econômica está aí. Está a crise econômica e as pessoas aumentando mais a crise ainda, porque o interesse, tem muito interesse em cima disso. Então é a questão que veio no meu coração para falar isso, é consciência e conhecimento do assunto, conhecimento das coisas e principalmente conhecimento daquilo que Deus quer para nós. E essa encíclica veio para colocar no nosso coração, na nossa mente, para aprendermos mais aos valores humanos. Como foi dito aqui, uma sociedade onde se dá mais valor para um cachorrinho, não que um deve ser dado, do que uma criança que está num ventre materno, que se aprova a lei de aborto, é preciso repensar uma sociedade. Onde se valoriza as coisas, um telefone celular tem mais valor do que uma pessoa. Então é preciso conscientizar. Porque, e eu acho assim, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos e também as escolas ensinar o amor ao próximo, independente de religião, mas amar o próximo. Porque me ver no próximo, olhar no próximo, me ver eu nele. É necessário isso. E nas escolas hoje, infelizmente, tem até professores que ficam colocando na cabeça dos alunos sobre socialismo, sobre o comunismo, sobre o capitalismo. Eles não estão lá para colocar ideias na cabeça da criança, estão lá para ensinar o que é. A inversão de valores. Eu estou conversando com a minha filha e vem sempre batendo nessa tecla, que ela fala para mim, ela fala, pai, o professor foi falar lá que o capitalismo está errado, eu tenho que ser socialista, eu tenho que ser comunista. Ele não está lá para falar isso, ele está para ensinar o que é, mas não para impor na cabeça. Infelizmente, tem professores que fazem, eu já escutei reclamação de outras escolas que também tem isso. Até os professores parecem que inverteu os valores. Ele acha que não está lá para ensinar, mas para colocar ideias na cabeça. Aí a criança chega na casa, ela não quer ser mais religiosa, ela esquece de amar o próximo, e aí como é que fica? Então é a questão de rever valores, tomar consciência e ter conhecimento sobre o assunto. Acho que é isso. Ok. Alguém mais? Márcio? Agradeço a oportunidade, senhor presidente, Curumim, demais amigos, vereadores, né? Acho que me permite chamá-los assim. Carreira, João Elias, Fontão, Carlos Trigo, um prazer, né? Estar aqui com vocês. Padre Ivonil foi para mim, como eu disse no sábado, uma grata surpresa lá na nossa pastoral, né? A saudar a irmã Gema aqui presente também, e os amigos da pastoral da igreja, Padre Ivonil, Padre Joinville, que agora estou morando lá na Vila Antártica também, estou frequentando lá com o senhor, qualquer dia a gente bate um papo. Dentro dessa pastoral, dessa encíclica que o Padre Ivonil já explanou para a gente no sábado, eu, na minha ignorância, né, eu achava que eu ia lá cuidar de árvore, de nascente, de rio, coisas que tem se tratado aqui dentro dessa casa também, com
com esse calor todo que a gente tem visto nesses dias, né? E a minha primeira ideia, já disse para o padre lá no sábado, que era essa. Eu achei que eu ia para a pastoral ecológica do meio ambiente e cuidar só de plantinha e de bichinho, e dentro dessa perspectiva. E mais uma vez, como o Papa Francisco, quando esteve no Brasil, né, disse, Deus me surpreendeu. Né? O Papa Francisco, na Jornada Mundial, falou que uma das características de Deus é que ele era surpreendente. Né? E depois da explanação do padre Ivonil, eu vi que, com perdão da expressão, o buraco é mais embaixo, o trabalho é muito maior do que eu imaginava e muito mais árduo também. Né? E dentro de toda essa explanação, dessa perspectiva, a grata satisfação também de ser acolhido dentro do Poder Legislativo de Botucatu. Como é importante essa nossa parceria, senhor presidente. Como é importante esse diálogo, né? Que a luz de Deus paire sobre essa casa nessas discussões que vocês estão tendo do plano diretor. Que o ideal, o idealismo e a, vamos dizer assim, filosofia de vida de Francisco paire nas decisões ou nas mentes dos corações dos senhores quando tiverem que tomar as decisões, que pelo que eu tenho acompanhado aqui não está muito fácil para vocês não. Né? Não vai ser nem um pouco fácil. Mas contem com nossas orações, com o nosso apoio, nós que defendemos isso de forma clara, defendemos a vida, defendemos a família e, por consequência disso, defendemos o meio ambiente, somos aí devotos de Francisco, contem conosco no que precisarem. Né? Além de nossas orações, ações mais pontuais, mais efetivas, podem contar conosco. Assim como nós os escolhemos, confiamos em vocês esse cargo, também podem contar conosco quando se verem em situações mais delicadas como essa. Né? Apesar das discussões calorosas, eu acho que com certeza vão chegar num bem comum, e essa também é a proposta do Papa quando fala de política. Deixar de lado, o vereador Fontão fez uma explanação aqui no dia 1º, que foi aplaudido, inclusive, deixar de lado nossas intenções políticas, intenções pessoais e cuidar do bem comum. Essa é a proposta do Papa Francisco quando fala de política. Né? Para terminar, uma questão aí, o que pode ser feito, né, legalmente para estimular isso? A gente está trabalhando com conscientização, o Padre Ivonil trabalha com isso, nós da Pastoral também temos essa pretensão. Conscientizar, que é o princípio de tudo, não temos dúvida disso. Legalmente, há alguma possibilidade? A gente já ouviu aí, sei que já tramitou projetos sobre IPTU verde, incentivar plantio de árvore, diminuir, sei lá, propostas N, né? Devem ter aparecido, com certeza o vereador Curumim deve ter apresentado algumas fontes, o João Elias, que são mais próximos a mim, com certeza já deve ter passado pela cabeça daí de vocês, né? Alguma proposta nesse sentido. O que eu poderia fazer enquanto Poder Legislativo, enquanto Executivo, para incentivar esse, além da conscientização, que é o primeiro, é o básico de tudo, mas além disso, uma diminuição no IPTU, alguma proposta assim, eu não sei se eu estou dando ideia aqui para vocês, ou se isso já perpassou pela Câmara, porque nós vamos tratar de tudo isso, o plano diretor na sua sequência, aí, nos próximos eixos, né? Nós vamos falar além do meio ambiente, das relações humanas, dos direitos humanos, direito da mulher, direito do idoso, que está tudo na encíclica. O que vocês estão discutindo aqui legalmente, nós estamos discutindo lá dentro da igreja. Então, o que pode ser feito nesse sentido, através do Poder Legislativo? Não sei se alguém fique à vontade aí. Agradeço a oportunidade, senhores vereadores, senhor presidente, muito obrigado. Padre Ivonil. Posso dar uma tentativa de resposta? Quando nós falamos de política, nós falamos de viver bem na polis, na cidade. E é exatamente viver bem na polis é buscar o bem comum. Uma das coisas que a gente, quando fala de ecologia, devemos ter em mente é o cuidado com a nossa cidade. Porque a cidade é o espaço de encontro e não de confronto. E ficar atento, inclusive, com a arquitetura da cidade. Vou construir um viaduto na cidade, preciso de um viaduto tal lugar. Até que ponto aquele viaduto não vai dividir, vai separar? Até que ponto as modificações que a gente vai fazer na cidade serve para integrar todas as pessoas da cidade? E você cria espaço de encontro. Uma praça pode ser um espaço de encontro. Conforme a arquitetura, pode ser um espaço de confronto. E a ecologia está presente aí também. Quando você integra as pessoas,
Quando vocês criam espaço para que a pessoa se sinta bem, você está fazendo ecologia. Deixa eu falar aqui, responder, Márcio. Eu estou na segunda legislatura, desde o ano 2009, e posso precisar para você que outros vereadores também que já passaram por essa casa, vereadores que estão na legislatura atual, já vieram com, se eu falar que menos de centenas de propostas nesse sentido, de incentivar o plantio de árvores, incentivar, inclusive eu acho que faz uns 15 dias os vereadores aqui aprovaram uma proposta nossa para os conjuntos habitacionais, cada casinha daquela ter, e conscientemente que a árvore que está sendo plantada na frente da casa, porque daqui 10, 15 anos vai estar formado esses novos bairros, essas novas vilas, inclusive Rubião, 24 de Maio, várias residenciais habitacionais aí que Botucatu já tem. Mas nós apenas oferecemos propostas. O executivo também tem a ideia do prefeito, inclusive nós tivemos reuniões com o executivo para criar o instrumento do IPTU verde também. Mas aí entra o esbarro na lei. Por quê? Para bem ser sucinto, não basta apenas a boa vontade, mas também esbarramos nas esferas superiores. Quem fiscaliza? O Executivo, o Tribunal de Contas. Alega-se que desde o momento que você isenta o cidadão de qualquer tipo de contribuição, isso entra como renúncia de receita, por mais que a justificativa seja tremendamente salutar, tremendamente importante para cada município, mas eles, os prefeitos no caso, são enquadrados nesse artigo dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal de renúncia de receita. Infelizmente, muitos, dei esse exemplo, mas são outros também que são oferecidos ao Executivo, mas infelizmente eles se esbarram nessas situações. Mas pode ter certeza que, inclusive até abro esse leque, porque a gente busca muito inovações que ocorreram em outras cidades, aqui focado no meio ambiente, que deu certo e que a gente possa fazer em Botucatu. Cada vereador viaja, conhece novas cidades, novos mecanismos políticos que tem, e eu deixo aberto aqui a proposta. Se houver algum caminho que a gente possa viabilizar, uma lei, alguma coisa concreta para fortalecer esse tema, tenho certeza que não só eu, mas todos os demais 10 vereadores aqui estaremos à inteira disposição. Mas não tenha dúvida que a corrente é grande nesse sentido. Mas agradeço a pergunta. Vereador João Elias, quer fazer uma consideração? Padre Ivonil, me permite fazer uma consideração? O senhor que é orador da noite? Pois não, claro. Então, respondendo ao Márcio. Márcio, aproveitando o que você falou, que o Laércio falou, vocês trouxeram aqui de maneira muito forte a palavra conscientização. Correto, perfeito. Tem que conscientizar mesmo. Mas eu quero aqui fazer um destaque, porque muitas vezes o vereador ele é mal falado, correto? Por mim, é criticado, e na verdade não se sabe, Padre Joinville, o que de fato ele está fazendo. Eu vim para esta casa com muitos sonhos. Caminhão de sonhos. E olha que eu já tenho quase 30 anos de caminhada na vida política. Não é de hoje, eu sou vereador hoje, mas eu caminho na vida política há muitos anos. E de uma experiência de 88 na Câmara Municipal de São Paulo, eu trouxe uma ideia, e aqui eu tenho que destacar, o vereador Curumim esteve comigo em São Paulo, aliás, fomos em várias cidades, fomos em São Paulo, Limeira, Taubaté, e nós trazíamos uma ideia. E por que Curumim foi? Na verdade, eu dei o start, mas eu o convidei e ele comprou a ideia. Por quê? Porque eu não queria, não tem essa de ser o pai da ideia. Não tem que ser, tem que ser a casa, os vereadores. E o que nós queríamos? A implantação aqui da escola legislativa. Eventualmente vocês ouviram na rádio, no jornal, e depois foi abafando. E por quê? Porque nós não tivemos apoio.
A casa, infelizmente, não comprou a ideia. Quando a gente fala em conscientização, por exemplo, e eu cheguei a ouvir de pessoas aqui dentro, não sei se o Curumim também, vocês estão dando um tiro no pé. Porque na medida que nós implantamos aqui a escola legislativa, a ideia é formar novos líderes, é formar a sociedade, despertar na sociedade de que a sociedade, ou seja, a cidade aqui, não é responsabilidade do prefeito, dos vereadores, de alguns grupos, da igreja, não. É exatamente essa ideia que Deus passa. Todo mundo é responsável, ponto final. Isso é conscientização. Nós não conseguimos avançar. Lamentavelmente não conseguimos avançar. Isso foi morrendo aos poucos. Então é só para dizer o seguinte, às vezes existe a tentativa, não se tem o apoio, e exatamente esse apoio, ele é faltoso, porque tem os interesses pessoais, tem os interesses de grupos, tem onde rende mais, o que dá mais, quantos votos eu vou ganhar com essa ação, fulano vai ganhar, percebeu? Então, quando a gente fala de conscientização, e aí eu quero, o Laércio falou, e é importante isso, nós temos que fazer um trabalho muito sério, com as crianças realmente. O garoto que tem 10 anos hoje, daqui 10 anos tem 20 anos, e passa assim, olha, no piscar de olhos. E se esse garoto for formado de fato, não tenho dúvida que fará a diferença. Eu gosto sempre de fazer uma citação, o vereador Carreira quer falar, mas me permita mais 30 segundos. A gente fala muito do mundo corporativo, das empresas, do capitalismo. Em 87, no 4º Congresso Internacional sobre Recursos Humanos, a temática foi amor e espiritualidade. E aí, Padre Ivonil, vem a pergunta, onde já se viu, as empresas agora vão discutir amor e espiritualidade? É que os empresários perceberam o seguinte, que uma pessoa espiritualizada, olha que interessante, uma pessoa espiritualizada, independente da placa da igreja, mas uma pessoa que tem uma relação com Deus, os valores essenciais são enaltecidos. Então, integridade, caráter, honestidade, paciência, solidariedade, e vai por aí. Ou seja, as empresas ganham com isso. E aí nós, na sociedade, parece que perdemos isso. As empresas estão começando a trabalhar, é por isso que hoje nós temos, em algumas empresas tem lá o espaço ecumênico, ou seja, a questão de Deus, ela é voltada para a empresa. É uma pena que com interesse, é isso. Mas veja o poder que tem realmente o trabalho espiritual que nós fazemos. Claro, Pode Carreira primeiro, depois você vem. Você está aqui já, Marcos. Não, o Márcio, eu entendo a preocupação do Márcio, mas Botucatu, Márcio, avançou muito na parte ecológica, por todos os conjuntos habitacionais, a calçada é ecológica. Não pode ser calçada todinha de cimento. Tem a faixa de grama para inclusive, filtrar um pouco da água, absorver um pouco da água, dado de venda das enchentes de Botucatu. E outra coisa que, com muita tristeza, eu ouvi aqui no plano diretor, do nosso secretário de Meio Ambiente, do Perseu, ele acaba de plantou algumas dezenas de árvores, e no dia seguinte voltou lá, já tinham cortado a árvore e concretado a calçada. Então, é como ele falou, questão de consciência. Então, tem que caminhar. A parte das crianças, né? Normalmente, hoje, a sociedade moderna acha que a escola é para educar a criança. Não, a escola é para dar uma formação tecnológica, cultural. A educação é no berço, é na casa, todos os valores. Eu me lembro que minha mãe, no advento, num tempo de chuvoso, sentava na taipa do fogão e ficava lendo catecismo para a gente, lendo historinha. Isso acabou. Isso acabou por quê? É aquilo que eu falei depois. Hoje o homem virou com coração de pedra, acabou com coração de carne. Nós temos que primeiro voltar como o Papa Francisco, sabiamente, depois da encíclica dele. Tem que voltar o homem como era. Tem que transformar esse homem de hoje no homem do amor, no homem da partilha, no homem da solidariedade, no bom samaritano. Sim, sim. Desculpa, Padre Ivonil, não é uma explicação nem uma justificativa, mas quando eu fiz essa provocação, né,
sobre a atividade e as propostas dos senhores, eu tenho certeza que elas ocorrem. Por isso que eu fiz a provocação mais no sentido de enaltecer o trabalho dos senhores, que eu sei que acontece, que eu sei que as propostas existem e são inúmeras, tanto que eu citei aí um item comum que, se eu não tivesse conhecimento, não colocaria, que é o IPTU verde aí. Então eu sei que as propostas já transitaram pela casa e que a luta de vocês é muito grande. E isso eu aprendi quando eu comecei a participar. Então fica aqui o convite à população de Botucatu, que ainda não vem conhecer de perto o trabalho dos senhores. Porque, como o senhor vereador João Elias, a crítica é muito fácil e pouco construtiva, né? Quando é feita de longe, quando é feita sem presenciar, sem sentir o calor das discussões. Então, convido a todos os botucatuenses que puderem participar, inclusive das discussões aqui que acontecem, o plano diretor, inclusive, que está em evidência, participa, para você sentir na pele como funciona. Então, vereador João Elias, eu quero enaltecer o trabalho de vocês quando eu faço essa provocação a respeito das propostas que têm sido lançadas. Não é duvidar de jeito nenhum do trabalho, da integridade e da postura de vocês enquanto representantes do povo. Em momento algum passou isso na minha cabeça. E sim enaltecer o trabalho dos senhores. Muito obrigado. Ok. Por favor. Alô. Na verdade, fazer um agradecimento, né? O padre, que nos deixou... E a encíclica é tão grande, né? E o senhor resumiu e nos poupa até. Lógico que a leitura é boa, né? Também, mas que nos estimula até fazer a leitura, né? Não fiz a leitura ainda na íntegra da encíclica, mas me despertou em fazer a posição que o senhor nos colocou aí e chamando a atenção, porque são palavras difíceis mesmo, né? E que a gente tem dificuldade para isso. Então, parabéns mesmo, né? O Rossi já tinha falado para mim, comentado na Sabesp, né? Dessa questão do senhor, essa facilidade de nos colocar de uma forma tão de catequese, né? Colocando na nossa vida. Eu acho que eu vou resumir minha fala numa história verídica de 74, mais ou menos, começo dos anos 70, que vieram 2 índios conhecer a cidade grande. Não foi o Curumim e nem a família dele. Mas que chegaram em São Paulo e foram recebidos pela FUNAI e começaram a dar uma volta por São Paulo. E foram na Paulista, pegaram o metrô, ficaram muito assustados com tal velocidade daquele carro de correr daquele jeito, né, que nunca tinham visto o trem, né, por baixo da terra. Foram no shopping e chamaram a atenção porque viu um tanto de espelho, né, e eles comentavam porque as pessoas se olhavam tanto para elas mesmas. Tinha tanta gente, né, andando no metrô, tanta gente andando na Paulista, porque as pessoas gostavam de olhar tanto para elas, né? Não sabiam explicar, né? As pessoas se olhavam, né, no espelho. E por fim eles foram, depois de um passeio, eles foram até o Mercadão de São Paulo, conhecido, famoso, né? Muito bem arrumado, com aquelas frutas bonitas, lindas, né? E chegando lá, eles viram aquilo, né, aquele monte de alface, porque na tribo, inclusive na época, a troca, né, o dinheiro da tribo era a questão da alimentação. Quer dizer, eles comendo tranquilo, e eles viam aquilo em abundância, então eles ficaram assustados com aquilo, né? Falaram, nossa, como que vivem bem, né? Como o homem da cidade, né? Como homem branco, vivem bem. E no olhar que só os 2, né, indígenas, eles olharam num canto, tinha um menino mais ou menos de 8 a 12 anos, né, negro, abaixado, catando o que sobrava do chão. Mas isso, nem os próprios pessoas da FUNAI, nem que eles estavam acompanhando eles, porque era um evento rico, né, até para a cidade de São Paulo, não perceberam isso. E eles perceberam aquele menino pegando coisas do chão, alface estragado, tomate estragado, tudo que sobrava, né? O que não
que não fazia sentido nenhum. E perguntaram para os dirigentes da FUNAI por que estava acontecendo. Se tinha tanto na banca, né? Por que aquele menino tinha que pegar do chão? E os agentes disseram, né, com a pedagogia nossa, que eles não tinham dinheiro. Tinha dinheiro para comprar. E eles falaram, mas o pai dele, que é um homem grande, também não tem dinheiro, também não tem dinheiro. E o pai também pega do chão? Pega do chão. E no mesmo momento, eles disseram o seguinte: vamos embora daqui. E não era embora do Mercadão, não era embora do metrô, não era embora, do shopping, era embora da cidade de São Paulo. Né? E encerraram dizendo: eles são muito selvagens. Né? Então é isso que eu queria resumir, né? E que a gente ainda, graças a Deus, com a igreja, com a pastoral do meio ambiente, né? Com a luta da gente, Laércio, na questão da escola, com tudo isso, nos torna menos selvagem. Um pouco menos selvagem. Então, essa é a nossa luta. De conscientização, né? de divulgação. Então, que a gente, por exemplo, aqui em Botucatu, existe a Escola do Meio Ambiente. Né? É uma escola que fica ali perto da Fundação Casa e perto do Cemitério Jardim. Né? E ali dentro é uma riqueza. Passam ali mais de 14 mil alunos da rede municipal, né? Das escolas particulares, que andam ali na mata denominada como Irmãos Vilas Boas, que tem a represa Jorge Gim, que tem ali um bosque que foi com o nome do Frei Afonso, né, que é voltado a São Francisco. Então tem riquezas, né, que a gente precisa divulgar, que a gente precisa levar às pessoas e colocar enquanto é criança, né, para que a gente cultive isso mesmo no coração de cada um, né, Márcio? Como a gente sempre fala, né? Que a semente plantada no coração jamais, ela pode florescer mais para frente, mas ela continua ali, né? Então que a gente possa, que nós possamos continuarmos menos selvagens, né? A gente vê certos radicalismos mesmo, né, nessas questões, né, de meio ambiente, e que é necessário também, né, para a gente contrapor, na verdade, né? E a luta da gente é essa, né? A gente fica muito atado aqui como homem público, né? Impotente, né? Tem dia que eu não consigo nem dormir direito porque a gente é impotente, a gente não consegue, né? Só um exemplo. Antes, eu digo de um antes, agora 2000 e pouco, que não tinha, a questão do IPTU mesmo nosso, quem pagava à vista em Botucatu, pagava à vista e não tinha desconto nenhum. Né? Com a vinda do pedágio aqui, que aumentou a arrecadação do ISS, o Imposto sobre Serviço, deu para justificar com o Tribunal de Contas, dizendo, olha, a arrecadação disso daqui, né, do ISS, eu vou pegar o IPTU, que as pessoas pagam não só em dia, mas adiantado, a gente vai dar 5% de desconto. Então justificou essa questão dessa renúncia de 5%, porque esse 5% é tirado do Imposto sobre Serviço do pedágio. Então tudo que a gente vai fazer aqui, como homem público, que dá gasto, que dá uma ordem para o Executivo, é inconstitucional, nós não podemos fazer. Né? E de renúncia de receita, nem o Executivo pode fazer. Então eu vejo assim, que tem muita gente selvagem ainda, né? E isso me preocupa muito. Porque tem questões que daria para resolver. E não resolve porque não quer resolver. Porque eu estou vendo só eu e não vejo o outro.
é aquele shopping onde os índios estavam se olhando muito no espelho. Então, o ser humano se olha muito no espelho e não olha para o outro. E a maior riqueza, né? A gente sabe do indígena isso, né? E nossa também e que Deus colocou em nós, é o olhar no outro, né? É você ter o contato com o outro. Mas a tecnologia, tudo isso vai nos afastando, e graças a Deus, eu estou vendo aqui, os seminaristas também, né? Estão aqui presentes, obrigado pela presença. Que essa é a nossa missão, né? Hoje muita gente, e os senhores sabem disso, Padre Joinville e Padre Vonil, que muita gente fala, ai padre, eu não vim na missa hoje, estava chovendo, mas eu assisti pela televisão, né? Não foi na comunidade, né? Verdade. Não é? Então, a gente tem que ficar mesmo de olho nesses exemplos que eu dou, que são assim banais, né? Mas que nos remete a nos olhar dentro e principalmente olhar o outro, né? Então, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, do Padre Joinville, da irmã, né? Das pessoas que estão aqui. Infelizmente, né? O Marcinho vem sempre aqui e sabe como é, né? As nossas audiências, ela é assim mesmo, a não ser quando tem um olhar específico para alguma coisa, daí lota. Daí vem com faixa, vem com tudo, né? Né? Agora, quando vai se tratar de um assunto tão importante, infelizmente, as pessoas, mesmo sem chuva, ficam em casa, né? Então, que Deus abençoe todos nós, né? Amém. Já terminou essa sessão? Posso falar alguma coisa diferente? A senhora pode quebrar todos os protocolos. Realmente, eu acho assim, não podemos deixar de fazer o bem que devemos fazer, não somente por não esperar, futuro tem. Amanhã existe, vai existir, não sei nem para todo mundo, mas pelo menos para quem chega lá, o amanhã vai existir. Hoje nós não podemos deixar de fazer aquilo que podemos fazer. Portanto, eu diria assim, o bem é um convite que vou fazer aqui agora para os senhores, que no dia 24 agora deste mês, não é? Vai ter assim, nós, da Pastoral da Educação, a gente vai fazer encontro com pastorais e movimentos, né? Daqui de Botucatu, da RP1, da nossa RP1, seja jovem, seja cursivo, qualquer movimento e pastorais, a gente vai unir, fazer uma noite cultural. Quer dizer, o Papa pede, a campanha desse ano, que é serviço, sair de si para procurar o outro. Portanto, nós estamos preparando essa noite, que vai ser o dia 24 agora de outubro, vai ser lá no Colégio Santa Marcelina, às 19h30, e vai ser uma noite maravilhosa para um conhecer o outro, para um ajudar o outro, para um poder realizar-se a si mesmo e ao outro também. Então, não é só essa parte política que realmente temos que ver, mas o que podemos fazer, mesmo na espiritualidade, mesmo como cristãos, como viventes, porque eu vejo assim, que a gente não pode ver só a religião ou isso ou aquilo. Eu vejo que tem que ver a pessoa humana que deve ser considerada. Portanto, essa pessoa humana que somos nós, somos tantas outras que podemos ajudar, eu deixaria aqui esse convite mesmo de coração, que eu pudesse participar nessa noite, nós ficaríamos muito felizes. Porque a Pastoral da Educação também está fazendo o possível e o impossível para poder levar para frente também essa juventude, esses professores, que nós estamos dando curso para professores, estamos isso e aquilo, então é uma ajuda constante. Eu agradeço muito por estar aqui essa noite, por todos os senhores, não é? E foi muito boa mesmo essa colocação que vocês fizeram, todo mundo. O Padre Vonil está de parabéns, o Padre Joinville, né? Então, olha, eu digo assim para vocês, estou feliz por estar aqui e poder fazer alguma coisa ainda juntamente com os senhores. Muito obrigado. Eu gostaria de falar uma palavrinha naquilo que o João Elias disse sobre a questão das empresas voltada para a espiritualidade. Se você pega toda a filosofia, e a filosofia vê o homem como em quatro grandes dimensões.
a dimensão da verdade, do belo, do bem e do transcendente. Dimensão da verdade. Todos nós, seres humanos, buscamos a verdade. Nós não gostamos da mentira, por isso que o conhecimento humano é um progresso constante e é infinito. E o homem busca a verdade, busca o conhecimento. A outra dimensão é a dimensão do belo. Nós desejamos o belo, nós não buscamos o feio, buscamos o belo. A harmonia das coisas, as formas, etc. e tal. A dimensão do bem. Todos nós buscamos o bem, ninguém busca o mal para si. Até podemos praticar o mal para o outro, quando há um desvio no caminhar ético, mas sempre visando um bem para si mesmo. E a dimensão transcendental. Somos seres finitos e temos conhecimento, temos consciência disso, ou mesmo se não temos consciência, mas sabemos que somos seres finitos e buscamos algo que nos transcende. Nós chamamos isso de Deus ou de energia cósmica, disso, daquilo, daquele outro, não importa, mas buscamos algo que nos transcende. A grande questão é que as 3 primeiras dimensões ainda é trabalhada no ser humano: a estética, a moral e a da verdade. Mas negligenciou-se a questão transcendental e não se trabalha com esse homem que busca transcender a si mesmo. Asfixiou o homem nessa imanência, e nessa imanência que ele luta o tempo todo. Daí a questão também, inclusive, da selvageria, né, em que nós ficamos, porque não transcendemos a nós mesmos. Daí a necessidade de recorrer a uma espiritualidade ou tentar trazer de alguma forma essa dimensão transcendental no homem, que inclusive vê como o homem melhora a si mesmo, porque são dimensões da pessoa humana, ele só se realiza enquanto humano se tiver contemplado essas 4 dimensões. E daí a necessidade de se ver, de dar, enfim, pelo menos criar um ambiente que se desenvolva essa 4ª dimensão. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Seu nome, por favor, só para a gente... Meu nome é Ivanira. Estou representando a Caritas Arquidiocesana de Botucatu. E quero cumprimentar Padre Ivonil, Padre Joinville, presidente desta casa, e todos os vereadores, e também as pessoas que estão aqui presentes. Eu, assim, ouvindo toda essa colocação, me lembrei que nós tivemos uma reunião esta semana, e no qual a gente estava muito preocupado nos nossos projetos sociais, né, que nós temos na cidade. A gente se preocupou com esse lado da moral, da ética, das crianças, né, que nós atendemos, nos nossos projetos, nós atendemos crianças e adolescentes. Então, isto, com toda essa fala, fortaleceu para que a gente pense melhor e ponha em prática, porque realmente esse momento é muito oportuno e necessário para que a gente possa estar aplicando nos nossos projetos. Eu vim e fiquei muito feliz, né, por todo esse conhecimento que trouxe para a gente, de todos vocês, de todas as pessoas que aqui falaram. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Eu queria aqui, irmã Gema, aproveitar, vou divulgar o seu evento aqui, que não só as pessoas que estão aqui, mas está sendo transmitido pela internet, vou reprisar então. A irmã Gema fazendo o convite, se a senhora quiser fazer, fique à vontade. Pode falar no microfone, que daí o pessoal que está nos acompanhando na internet lá já acompanha a fala. Que eu esqueci de falar,
que nesses convites, porque eu não trouxe nenhum hoje aqui, por isso que eu estou fazendo pessoalmente. A gente está trabalhando justamente com o quilo. A gente não vai cobrar nada para o convite, nem para o evento, nada. Mas quem puder trazer um quilo de alimentos não perecíveis, que a gente vai ajudar o seminário, vai dar para o seminário e para o asilo, tudo que entrar. Ah, maravilha. Pode ser? Maravilha. Nós ficamos muito contentes, porque sempre que faz alguma coisa é para auxiliar o outro. Tá bom? Maravilha. É? Menos sal. Ou farinha, não sei. Ou farinha. O recomendável seria arroz e feijão. Porque todo mundo come, todo mundo se alimenta bem, não é verdade? Tá bom, mas pode transmitir, sim. Tá legal. Então, próximo dia 24 de outubro, 19h30, no Colégio Santa Marcelina. É um evento da Pastoral da Educação, é isso? Tem outras pastorais? Pastoral da Educação convida a todos os presentes, aqueles que queiram participar, 1 quilo de alimento não perecível que será encaminhado ao asilo e outras entidades e o seminário. Então, fica aqui o convite. Passo, Padre Ivonil, quiser fazer suas considerações. Alguém mais, se quiser também, fica à disposição. Pô, claro, por favor. Nossa felicidade é a participação dos presentes. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Martins, eu sou membro da Pastoral do Meio Ambiente, Pastoral da Familiar também. Eu queria agradecer, fazer uma alusão primeiro. A gente vê no Rio de Janeiro o Cristo Redentor de braços abertos, né, de frente para aquela Bahia toda poluída. E do questão social de um lado e a poluição, né, do outro. Como caminham juntas, como o padre Ivonil falou, né? E nós da Pastoral, a gente não queremos brigar com quem está cortando árvore, a gente quer ser instrumento. Igual São Francisco, né, que é a imagem nossa, né? Faça-nos, né? Faça da gente instrumento, é isso que a gente quer ser, e multiplicar essa ideia do meio ambiente e o social junto, né? A gente poder corrigir isso. E me lembra aquele filme, Esqueceram de Mim, que é o que está acontecendo com a parte divina dessa, né? Estão esquecendo de Deus, toda essa Rio Mais 20, para ver tudo isso, fazem várias reuniões, mas você não vê atitude, né? E quem sabe agora o Papa, brilhantemente, com essa encíclica, vamos conseguir lembrar da parte divina, né? Para ajudar tudo isso que a gente está querendo fazer. Eu cumprimento a todos e parabéns pela casa, por esse dia de hoje. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa falando sobre a encíclica do Papa. É um meio da gente transmitir o que é a mensagem do nosso Papa e principalmente uma mensagem que é tão atual, a questão humana e a questão ecológica. E agradeço a todos a presença de vocês, o interesse em estar divulgando e estar discutindo esse tema, principalmente na semana em que nós, a nível nacional, discutimos o sentido da vida, a busca da vida, a defesa da vida. Meu muito obrigado. Eu gostaria mais uma vez aqui em nome da mesa, o Fontão, nosso primeiro secretário, agradecer a presença dos vereadores, nosso sempre presidente, vereador Carreira, sempre secretário, vereador João Elias, Carlos Trigo, e dizer da alegria de receber mais uma vez a cada um dos senhores nessa audiência. Esta casa, sem dúvida alguma, lógico que gostaríamos que estivesse os 140 lugares alocados de pessoas, mas não são números que fazem a qualidade de uma boa audiência, e tenho certeza que essa discussão, esse bate-papo aqui, viu, Padre Ivonil, foi de extrema importância nesta qualidade. Nós, do Poder Legislativo, agradecemos a presença de cada um dos senhores. Pode ter certeza que tem muita gente nos acompanhando pela internet nessa noite. Agradecer ao Padre Joinville, todos os funcionários dessa casa que nos hospedaram mais uma vez aqui, que nós, vereadores, estamos de passagem. Os funcionários vão ficar, eles que nos hospedam sempre, cada dia dentro desta casa. Eu queria agradecer a cada um por esta noite e, mais uma vez,
dizer dessa grande importância. Tenho certeza que cada colocação que foi citada na noite de hoje foi de extrema importância e nós saímos daqui com a missão, né, padre? Mais uma missão de tentar replicar essas informações, de elevar para o próximo, como o padre Joinville muito bem disse aqui. Talvez muitos jovens, muitas pessoas não sabem nem o que o que significa essa encíclica do Papa, mas nós temos essa missão de tentar transmitir essa informação. Claro que não é fácil, mas essa é uma missão que cada um de nós temos que no dia a dia vestir essa camisa e sair à luta, que não é fácil. Cada desafio é de extrema importância. Então, parabéns, agradeço mais uma vez a presença de cada um, Padre Ivonil, Padre Joinville, Irmã Gema, a todos os presentes, e desejando a todos uma ótima noite, uma ótima semana, e conte sempre com essa casa, sempre que fizer necessário, Padre, estaremos aqui à inteira disposição para que nós possamos juntos realizarmos essas audiências de extrema importância para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Parabéns, uma boa noite a todos.